Nós estávamos no encontro agora lá no ABC e surgiu um assunto lá que eu estava falando sobre o livre-arbítrio, né? Uma das matérias que nós estamos estudando. Então nós comentamos sobre o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, quando Deus tem uma coisa, Ele faz. Então, como conciliar, né, os desejos de Deus para que aconteça alguma coisa, mesmo que o homem não queira? E onde fica o livre-arbítrio nessa situação, né? Nós nos perguntávamos, cadê o livre-arbítrio disso aí, né? Vamos ver o que Deus nos fala essa noite a respeito disso, com o poder de decisão sobre assuntos que nos interessam e que nos afetam de alguma forma. Poderíamos dizer que eles são os reis daquela situação ou daquele contexto, não é verdade? Às vezes nós vamos lá no tribunal, vamos pedir para o médico ou o juiz, ou quem seja que esteja à frente de alguma coisa, né, com responsabilidade e de decisão, e ele é como um rei, né? Porque ele pode dizer sim ou não. Quantas pessoas vão lá dependendo muitas vezes lá de um médico dizer sim, né? Para você, como acontece em muitos casos, as pessoas ficam doentes, os médicos fazem com que a pessoa pare de trabalhar, né? E depois a pessoa vai lá para o MPS para pedir a perícia, e o médico da perícia diz não concede, né, aquele benefício. E nós às vezes precisamos tanto daquilo, só depende tanto de uma decisão, e muitas vezes a decisão é não. Porque o juiz daquela situação, né, o rei, ele toma a decisão que vem no coração dele, na hora, né? E muitas vezes ela não nos é favorável, né? Nós somos, por natureza, egoístas. Gostaríamos que todas as decisões viessem a nosso favor, mas nem sempre é assim, né? Para ele não faz nenhuma diferença, né? O médico está lá, ele não vai ganhar e nem perder nada com isso. Se ele disser sim, tudo bem para ele. Se ele disser não, continua tudo bem, o salário dele não vai afetar. Agora nós estamos no outro lado da linha, precisamos muito, estamos de uma decisão favorável, e muitas vezes elas não nos são favoráveis como a gente gostaria que fosse, né? Por outro lado, né, nós precisamos então encontrar um equilíbrio para essas situações. Para quê? Para não ficar nervoso, não perder a paz interior, não ficar estressado, né? Não sair muitas vezes machucado, humilhado, né? E frustrado, porque a gente espera uma decisão favorável, a gente sonha com aquilo ali, a gente muitas vezes depende daquilo ali. No caso que eu falei assim, desse benefício, né? A pessoa depende daquilo ali para pagar o aluguel, para comprar comida, para pagar as dívidas que se contraiu, e tem uma decisão favorável do médico, que diz que sim, está encostado, vai encostar, mas quando chega lá para receber o benefício, o médico diz não. Ou quando você se enche de razão, leva todas as provas, chega lá no tribunal e apresenta para o juiz, e vai com um advogado, chega lá e diz, não, essa causa é ganha, essa causa é a meu favor, tem todas as provas aí. E quando chega na hora, o juiz diz, não, você não vai receber nada, ou quem tem razão é o outro. Então, invariavelmente, nós decisamos, na nossa vida, irmão, nós dependemos de pessoas que agem como reis da nossa vida, e toma a decisão que ele quiser na hora. O mundo não é justo, nunca foi justo, nunca houve verdadeira justiça sobre a face da terra, mas nós podemos caminhar sem medo se nós colocarmos a nossa vida, nossas coisas nas mãos de Deus, conscientes do fato de que Ele pode condicionar tudo à sua vontade. Independente se você tem razão, se você não tem razão, Deus pode encaminhar as coisas do modo dele, irmão. No livro de Provérbios, nós vamos encontrar um texto, se você quiser acompanhar na Bíblia, Provérbios 21, se quiser acompanhar no teu livro de capa preta, nós podemos encontrar uma palavra que nos direciona para a vontade do Senhor. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Livro de Provérbios, diz assim: como ribeiro de águas
assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. Amém? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, é como se fosse uma bacia de água, né, que você tem em casa, e se você quer inclinar ela para um lado, a água vai para aquele lado. Se você inclinar para o outro lado, ela vai sair para aquele lado. Se você inclinar para frente ou para trás, ela vai sair a água para o lado que você inclinar. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu falei de água, né? Como aqui o escritor, ele colocou como o coração do rei, né? Assim é o coração do rei, como ribeiro de água. Assim a soberania de Deus, irmãos, ela é bastante interessante. Às vezes, ela diz um pouquinho, mas não é um pouquinho não. Ela é difícil de compreender muitas vezes. Mas se nós dividirmos em duas partes essa situação, a gente vai entender melhor. Primeira parte, a soberania de Deus. E a segunda parte, uma atitude coerente face à soberania de Deus. Ou seja, o que fazer diante da soberania de Deus. Primeira parte, a soberania de Deus. É o que ensina esse provérbio sobre esses elementos que nós vamos falar agora. Por exemplo, todo homem tem um coração. Não é verdade? Todos nós temos um coração. É verdade? Nós tínhamos um coração diferente, irmão. O nosso coração era bem diferente. Mas a queda do homem, a queda de Adão, ela prejudicou o nosso relacionamento com Deus. Terrivelmente mudou as circunstâncias do nosso relacionamento com Deus, com o mundo, né? Afetou o nosso coração profundamente, mas não nos incapacitou completamente. As faculdades humanas, como pensar, amar, agir, entre outros, né? Não afetou. Nós podemos ainda fazer isso, né? Podíamos comparar a condição do homem a de um veículo que capotou e teve perda total, mas dispensou disso, pois ainda que precariamente ele conseguiu andar. Não acontece isso? Às vezes vai de moto, bate a moto, quebra a moto bastante, mas ela tem condições de ser levada até a oficina para arrumar, né? Então foi isso que aconteceu na queda do homem no jardim do Éden, né? O homem caiu, pecou contra Deus, e por isso ele vai sofrer, vai ficar como um carro batido que precisa ser consertado, né? Mas ele tem condições ainda de andar um pouquinho, né? Essa é a condição humana atual, e compreender é extremamente importante para a compreensão da soberania de Deus. Quando a Bíblia fala em coração, né, fala muito da Bíblia do coração e tal, ela não está se referindo ao coração propriamente dito, né, aquele órgão que bombeia nosso sangue para o corpo, para o cérebro, mas está se referindo ao centro das nossas emoções, a sede da vida intelectual e da nossa vontade. Eu costumo cantar quando eu falo em coração, eu digo, muda o meu coração, Senhor, muda o meu coração aqui não, porque na verdade tem que mudar a nossa mente, mudar a nossa vontade, né? Tirar do centro da vida é o nosso cérebro, né? É ali que tem que atuar, né? As coisas de Deus. Todos temos um coração, pode ser um coração de pedra, mas todos temos um coração, né? Pode ser um coração insensível, mas ainda assim é um coração. E eu queria dizer para você que no nosso coração manda Deus também. Amém? Deus está no controle até das nossas emoções, do nosso coração, irmão. A Bíblia diz que nenhuma folha cai das árvores, nenhum fio de cabelo se desprende de uma cabeça sem que Deus saiba. Ele sabe todas as coisas, irmãos. Todas as coisas Deus tem controle. Ele tem controle absoluto. Ao contrário do que alguns pensam, Deus não abandonou sua criação à própria sorte. Antes, Ele a sustenta e dirige. Deus dirige, apesar de muitas pessoas acharem que não, que Deus nos largou assim, mas não. Deus ainda dirige a sua criação. Não só o coração do rei está nas mãos do homem, mas também está nas mãos de Deus, mas também todo o universo, todos os eventos cósmicos, sociais, políticos, psicólogos, espirituais,
religiosos, né? Não sei se tinha falado, enfim, tudo, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e essa tarefa pode parecer grandiosa, gigantesca demais, e realmente é, mas para os nossos olhos mortais, mas para Deus é normal, porque Ele pode todas as coisas. Para Deus, está escrito na palavra dele, tudo é possível, irmão. Então Ele está no controle de tudo, e a gente não entende muitas vezes como é que Deus permite certas coisas. É difícil entender, mas pode contar, irmão. Para tudo tem um propósito nessa vida. E se Deus não permitir alguma coisa, não vai acontecer. Só permite o que Deus, só acontece o que Deus realmente permite. Por quê? Porque Deus inclina os nossos corações. Na discussão sobre a soberania de Deus, sempre surge uma questão importante. Deus não nos dá o livre-arbítrio. É o que nós estávamos conversando lá no seminário. Mas onde é que fica o livre-arbítrio? Mas como? Se Deus já nos predestinou, diz a palavra dele, né? Desde a fundação do mundo, esse povo já foi predestinado por Deus. Amém? Somos predestinados, somos chamados, somos escolhidos, somos separados, somos santificados, e quando chegarmos no céu vamos ser glorificados em nome de Jesus. A Bíblia afirma ambas as coisas, a Bíblia afirma. Isso significa que a soberania de Deus e o livre-arbítrio são duas verdades que aparentam diferentes, mas elas são coexistentes. As duas são verdade, irmão. As duas são verdade. Elas não se excluem mutuamente. Não quer dizer assim, então o homem não tem livre-arbítrio porque Deus já escolheu previamente. O homem não tem livre-arbítrio porque quando o homem está pensando uma coisa, né? O rei está pensando uma coisa, o juiz está pensando uma coisa, lá o soberano, lá o médico está pensando uma coisa, Deus pega e inclina o coração dele como inclinasse um rio, como um ribeiro. Deus inclina para o outro lado e faz a posição que Deus quer. É verdade. Mas isso não exclui o livre-arbítrio. Também não exclui o livre-arbítrio, né? Deus dirige tudo, sim. O homem tem liberdade de escolha? Sim, tem liberdade de escolha. Como conciliar essas duas verdades aparentemente conflitantes? Como Deus consegue estar no controle sem desrespeitar a vontade humana? O verso de Provérbios nos responde: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Dificilmente iremos encontrar na natureza um rio que corre em linha reta. O mais comum é vermos, né? O rio traçando curvas e mais curvas, né? Isso acontece porque a água sempre procura o caminho mais fácil. Em sua descida, ao encontrar uma pedra, um tronco, um desnível, alguma coisa, ele imediatamente muda de direção, para a esquerda, para a direita, mas continua descendo. Ele não vai contra a vontade da pessoa. Deus não vai contra a vontade da pessoa. Ele muda a vontade para o bem daquela mesma pessoa e de todos os demais envolvidos. Dá para entender agora? Eu não quero, mas eu já te escolhi. E eu não vou te forçar a você aceitar a minha vontade. Simplesmente eu vou inclinar essa bacia para o outro lado e você vai lá. Que amor é esse? Há pouco está vendo? Que amor é esse? Em nome do sacrifício. Daqui a pouco Deus toca você e diz: que amor é esse? Que não me Deus sacrifício. Deus inclina, irmão, o nosso coração. Você está triste, está batido, não sabe nem porquê, mas você está com sentimento. Daqui a pouco Deus olha e diz: meu filho está assim. Deus inclina, você se emociona. Aí você diz: como Deus é bom, como Deus é grandioso, Ele pode todas as coisas da minha vida, e eu posso tudo nesse que me fortalece. Um pouquinho eu estava chorando de tristeza, mas agora estou chorando de alegria, porque Deus inclina o nosso coração. Porque o nosso coração, como o coração do rei, também
está inclinado segundo o querer do nosso Rei maior, que é nosso Deus. A segunda parte, uma atitude coerente face à soberania de Deus. Então, face à soberania de Deus, que diremos nós? Eu não quero, eu não posso, eu não consigo, essa situação está ruim. Mas agora você entendeu a soberania de Deus, irmãos. Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar a nossa situação. Em qualquer situação que tiver de dificuldade, Ele pode mudar. Então, que atitude tomar? Vamos lá no primeiro para refrescar. Olha aí, resolvi meu problema, né? Eu não estava com sede, mas estava com a boca seca. Tomei uma atitude, irmão. Tomei uma atitude e resolvi o meu problema, né? Que atitude coerente face à soberania de Deus? Nós precisamos primeiro confiar na soberania de Deus. Nesse exato momento da nossa vida, ou da tua vida agora, da tua vida, da minha vida, nós estamos na dependência de alguém para algum assunto importante, não é verdade? Quando todos nós dependemos de alguém para um assunto importante, precisamos que seja liberada uma licença, precisamos que seja liberada alguma coisa, uma decisão, tantas coisas, né, que nós precisamos que aconteça e dependemos de alguém, dependemos da decisão de alguma pessoa, né? Há motivo para ficar preocupado? Nós não temos motivo para ficar preocupado. Não confiando, não devemos confiar e nem desconfiar da pessoa que vai tomar a decisão. Por mais duro que seja o coração do rei nessa situação, Deus é capaz de incentivá-lo a agir corretamente. Por isso, o que nós precisamos fazer? Confiar em Deus de todo o nosso coração, pois Ele é quem está no comando. Nós não temos que ficar preocupados. Nós não temos que confiar na nossa própria força. Nós não temos que olhar e ver a situação, não, mas está tudo ao nosso desfavor. Não vai acontecer. Está difícil de acontecer. Será que ele vai tomar uma decisão a contrária? Será que ele vai optar por me dar essa força? Querido, nós não temos que ficar pedindo para a pessoa, implorando, nos humilhando para a pessoa. Nós temos que então pedir para Deus, então nos humilhar a Deus, falar como é Ele que resolve a coisa. Ele manda essas águas para onde Ele quiser, irmão. Se Ele quiser mudar a água a nosso favor, Ele vai mudar. Você precisa da bênção, não é do homem que tem que assinar os papéis, não é do homem que tem que liberar seu fundo de garantia, é Deus que faz essas coisas por nós. Quando nós confiamos, entregamos a nossa vida nas mãos dele, deixamos ele mudar a nossa vida, agora nova criatura somos, irmão. Agora é Cristo vivendo em nós, e não mais de nossa vontade. Seja feito em nossa vida o que Deus quiser, irmão. Porque a vontade dele, a Bíblia diz que ela é perfeita e agradável, irmão. Então nós temos que confiar no Senhor, entrega tudo para o Senhor, confia nele, diz a palavra, e o mais ele fará. Amém? Precisamos ser humildes. Esse verso do provérbio diz que Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer. Isso significa que a decisão que o rei tomar será aquela decisão que Deus planejou para essa situação, porque o nosso coração, nossa vida também está nas mãos de Deus. É Ele que vai dar a situação. Mas não deu como eu queria. Não. Mas Deus não quis, porque Ele enxerga mais longe, irmão. Nós devemos acreditar nisso. Eu não consegui tirar o meu fundo de garantia agora com o negócio da enchente, porque no último dia deu um problema ali, eu não consigo provar, o dia não dá certo. Está acontecendo com o rapaz lá no condomínio, né? E agora eu precisava tanto desse dinheiro agora e dá tudo errado. Eu fui aqui, fui ali, fui lá. E foi mesmo, eu sou testemunha disso. Ele foi em todos os lugares, mas ele não foi aos pés de Jesus. Ele não foi aos pés de Deus clamar e pedir. E mesmo que ele fosse, e que Deus não concedesse, é porque Deus tinha um propósito, que ele não é para ser esse recurso, que esse recurso vai fazer falta daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando ele precisar comprar uma casa, comprar alguma coisa que ele ia precisar, ele teria esse dinheiro, e aí não tem mais, porque já gastou agora antes do tempo. Vocês entendem? Deus vai fazer o melhor por mim e por você, desde que nós confiemos nele, irmão. Porque o coração do rei depende da vontade de Deus a respeito também
da nossa vida. Amém? Estão entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus planejou o melhor para todos nós, irmão. Nós temos que deixar de ser egoísta e querer fazer tudo segundo a nossa vontade. E quando não acontece do nosso jeito, nós reclamamos, né? Mas não dá certo também. Nada certo. Eu dou dízimo, eu dou certo, não acontece nada. Eu acho que o pastor tá pecado, não está orando por mim. Misericórdia, irmão. Deus planeja o melhor para nós. Nós devemos confiar que Deus está dando o melhor para nós. Amém? Confia no Senhor, espera no Senhor. Entregar tudo nas mãos de Deus e viver em paz. Esposas, não adianta ficar brigando com seu marido, viu? Tentando impor a sua vontade sobre a dele. Deposite o assunto aos pés de Jesus e peça para Deus tomar o coração do rei. Deixa Deus tomar o coração do teu marido. Ele é o rei sobre essa decisão da tua vida, não é verdade? Então, deposite o assunto aos pés de Jesus e peça para Deus tomar o coração dele nas suas mãos. Marido, vocês são os reis. O mesmo vale para vocês, viu? Quer uma coisa, não quer. Peça para Deus. Peça para Jesus que Ele vai mudar o coração da rainha. Filhos, não queiram forçar a barra para cima de seus pais. Antes de pedir ao pai ou à mãe, peça primeiro a Deus e aceita em paz a decisão que seus pais tomarem. Porque a decisão que seus pais tomarem vai ser a decisão que Deus quer para esse assunto. Amém? Pais, não queiram dominar seus filhos. Coloque-os nas mãos de Deus e confie que Ele fará o melhor, da melhor maneira possível. E vocês que são empregados, todos que trabalham, não adianta arrancar a força uma decisão do seu patrão. Você não vai conseguir. Mas você verá que quando Deus age, as coisas fluem naturalmente, como um rio que virou à esquerda porque ele encontrou uma pedra em seu caminho. Peça para Deus que Deus vai mover o coração do rei. Amigo, não adianta brigar com o teu vizinho. Ele só mudará suas atitudes quando tiver vontade de mudar. Portanto, entregue o seu vizinho a Deus, que tem o poder para incentivá-lo a agir corretamente com você. Só Deus, irmão. Se nós entregamos nossa vida para Deus, nós temos que confiar que Ele vai dar o melhor para nós. E você que vende aí Coca-Cola, não mais, não queira empurrar sua mercadoria goela abaixo. Entregue o coração dos seus clientes nas mãos de Deus, pois o coração do rei está nas mãos de Deus. Pode ser muito frustrante ficar tentando dar a força às pessoas ou às circunstâncias. As coisas mudam de fato é quando a vontade humana muda. Tudo é infinitamente melhor, mais agradável, mais produtivo, quando as coisas fluem naturalmente. Então, vou sair trabalhar, olha em casa, eu quero que uma situação mude lá na empresa, ou lá onde eu estou trabalhando, então já olha em casa, já vai preparando o teu coração. Senhor, muda aquela circunstância, essa situação, o meu salário, o meu emprego, o coração da minha esposa, o coração do marido, o coração dos filhos. É com Deus o assunto, irmão. É com Deus. Peça primeiro para Deus. Insista com Ele, que Ele vai ouvir a tua oração e as coisas vão fluir naturalmente. Precisamos confiar em Deus, porque é Ele que está no comando. Ele tem o poder, irmãos, e mais que o poder, também tem a habilidade para inclinar os rios e os corações para o lado que Ele julgar melhor. Amém? Em Efésios, o apóstolo Paulo ensina no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se nós somos do Senhor, se nós entregamos nossa vida nas mãos dEle, nós temos que confiar que a vontade dEle vai ser feita em nossa vida, mesmo que nós não entendamos ela no momento. Menos, às vezes a gente pensa assim, que a coisa não, Deus podia mudar, Deus pode, mas Ele não quis mudar. Ele sabe por quê, irmão. Lá na frente nós vamos entender.
Aí você, quando acontecer isso, lembra daquela hora, aquela passagem que diz lá em Isaías: os meus pensamentos são muito maiores que os nossos pensamentos, e os meus planos também são muito maiores que os planos de vocês. Então Deus às vezes permite alguma coisa que parece desfavorável no primeiro momento, mas é para evitar coisa pior, irmão. É para evitar coisa muito pior. Mais uma vez eu lembrei de gostar novamente, né? Eu gostava muito daquela canção Passo na Areia, do Dudu Pidalvan, né? Que ele dizia, né? Deus ia ajudando ele, né? E aí quando chegou na areia, lugar lá, na praia, né? Ele passou a praia com muita dificuldade, cansado e muito abatido. Quando ele chegou no outro lado, ele olhou para trás e viu só os passos dele, só 2 sinais de passos na areia. E ele disse: meu Deus, quando eu mais precisava, o Senhor me abandonou. Ele disse: filho, esses rastros são meus. Na hora que você mais precisava, filhos e rastros são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Naquela hora de angústia, amém, irmão? Era Ele que carregava você. Não eram os passos dele, eram os passos de Jesus carregando você. E a gente chega muitas vezes lá na frente, não vê, porque a gente não vê todas as coisas, né? Nós não somos oniscientes, né? Então a gente não sabe. Eu sei, como é que eu cheguei nessa situação? Eu estou cansado, quebrado, abatido. Mas tu está vivo, irmão. Está vivinho na Silva. Jesus te carregou numa situação muito difícil. Era quando você está morto. E Ele te salvou, te livrou. Agora estou um pouquinho abatido. Eu entendo. Entenda, Jesus carregou você até aqui. Espera no Senhor. Confia nele, irmãos. Confia, entrega teu caminho ao Senhor. Mas por que Deus faz isso por nós? O apóstolo fala no livro, a carta a Tito, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito Santo em nós. Amém? O Espírito Santo de Deus, que nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas, irmão, e pecados, em que em outro tempo nós andávamos também segundo o curso desse mundo, segundo as potestades dos principados, as potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Palavra do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse mesmo Espírito que opera aí, irmão, que faz essa gente beber, peluchar, morrer, ser assaltada e morta, que faz pecar direto aí, e que estão indo para o inferno, esse mesmo Espírito operava em nosso dia também. E Jesus nos resgatou, e tirou lá com mão forte, irmão, nos resgatou desse mundo, e está nos levando para a glória dele, irmão. Então, que esse mesmo Espírito que opera nos filhos da desobediência, um dia nós também operava em nós. Graças a Deus somos livres dele agora. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Filhos da ira nós éramos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Amém. A graça de Deus, amor. Meus irmãos, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso a gente não consegue entender essa palavra. Ele já nos ressuscitou a todos quanto creem e que aceitaram de coração o Senhor Jesus. Ele já nos ressuscitou. Muito embora você tenha pecado, ainda você não conseguiu se livrar de toda a armadilha do inimigo na tua vida, Ele já nos ressuscitou, diz a palavra de Deus.
juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Tem uma promessa aí, irmão. Tem uma promessa. Deus vai inclinar esse ribeiro que está levando você, que você não consegue sair dessa situação. Você está indo para um lugar que você não está conseguindo se ajeitar, um lugar que você não quer ir, mas está indo. Como a pobre Paulo, ele diz assim: aquilo coisa que miseravelmente eu sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, e isso eu estou fazendo. Vocês entenderam? Ah, mas eu estou em pecado, pastor. E daí? Que se dane o pecado? Jesus já te comprou e pagou um alto preço. Ah, mas eu tenho que mudar. Amém, irmão. O Espírito Santo vai mudar você. Vai inclinar esse ribeiro para o outro lado. E você vai ser santificado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, irmão. Amém? Glória a Deus. Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Jesus, irmão. A cada situação, a cada decisão, nós precisamos elevar o nosso pensamento do Pai e orar, falar com Ele assim: Pai, eu creio na Tua palavra que diz: o coração do rei está nas Tuas mãos. O Senhor pode mudar a nossa situação. O Senhor quer mudar a nossa situação. Só precisamos nos colocar diante dele. Você não luta contra o pecado. Não luta, eu não vou mais. Agora eu não quero mais. Eu vou tomar só um pouquinho. Eu não bebo mais. Então só um bolinho. Toma, não tem problema agora. Não, eu não bebo mais. Eu vou tomar só mais um bolinho. Você não precisa fazer. Vai lá e toma o bolão. Mas depois, ou antes de tomar o bolão, vai lá, se ajoelha aos pés da cruz. Fala com Jesus, fala: Jesus, que miserável homem que eu sou. Faça como o apóstolo Paulo disse: Senhor, que miserável homem que eu sou. Que as coisas que eu não quero fazer isso, que eu faço, Senhor. E as coisas que eu tenho vontade de fazer, essas eu tenho deixado de fazer. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Jesus perdoa, irmão. Porque o preço já está pago mesmo. Ele ama você. Ele ama você. Ele me ama. Ele ama nós todos, irmão. Na verdade, a palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, irmão. E você, querido, que ainda, talvez, se tiver alguém que está vivendo em rebeldia, tem uma palavra no livro de Jeremias. Quando eu abri a Bíblia, eu lembro esse versículo, eu quero recitar para você. Diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a Ti, porque Tu és o Senhor nosso Deus. Quando a gente volta para Ele, quando a gente volta, irmãos, quando a gente deixa de ser rebelde com Deus, quando a gente reconhece a grandeza dEle, quando a gente reconhece que não tem outra saída, quando a gente reconhece o chamado que nós temos com Ele. Ele nos chamou, Ele chamou você, irmão. Eu penso que é só pastor que tem chamado, viu? Porque todos vocês têm um chamado na vida de vocês. Desde que Jesus resgatou vocês têm um chamado. Eu gosto muito daquela música que diz: eu tenho um chamado. Porque é verdade, irmãos. Quando nós nos entregamos a Deus, nós temos um chamado. Deus tem uma coisa conosco, irmão. Ele diz assim: vocês não foram resgatados, agora vocês vão, sai pela aldeia, sai pelas ruas, sai pelos campos, sai pelos valados. Os campos estão brancos para a ceifa. Ganha alma para mim, fala desse evangelho, fala de mim, porque é falando que nós geramos vida, porque foi pelo falar que Deus gerou esse mundo, foi pelo falar que nós existimos e aqui estamos, irmão. Foi pela palavra pronunciada. Por isso não te cale, irmão. Volta, deixa de ser rebelde, que Deus está te chamando. Tem um chamado para você. Faça a tua parte, irmão. Convide teus irmãos, teus amigos. Que amor é esse? Deus deu tanto amor para nós, nós precisamos agora amar as pessoas também. As pessoas que nós conhecemos, as que não conhecemos. Deus não quer que ninguém se perca. Não vamos fazer nós a diferença. Esse não, esse sim. Esse é bonzinho, eu quero. Aquela lá é feia, eu não quero. Não é assim, irmão. Não é assim. Nós devemos amar com o amor de Deus todas as pessoas. E
fazer aquilo que Deus tem designado para cada um. Nem todos somos iguais, nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, mas você pode falar a palavra de Deus para qualquer um. Todos vocês estão capacitados a isso, a dar um testemunho. Deus está mudando minha vida, Deus está mudando minha vida, Deus quer o melhor para mim, Ele quer mudar a vida tua também. Não é só para mim, eu não sou melhor que você, eu sou igual a você. Quando o apóstolo Paulo prega, ele diz assim, ó, Deus perdoa que somos os principais dos pecadores. Ele se considerava o pior de todos os pecadores. E ele foi um grande apóstolo do Senhor Jesus. Porque ele entregou seu coração a Jesus, ele confiou em Jesus. E o mais, quem foi que fez? Foi ele. Não foi ele, foi Jesus que fez na vida dele. Foi Jesus que fez na vida dele. E não só nele, e centenas ou milhares de homens na história desse mundo velho aí, que foram usados grandemente com sabedoria, com força, com poder. Poder de quem? Do homem? O homem não tem poder algum se no céu não for dado. Mas quando Deus coloca a unção na tua vida, Ele muda a tua vida, e muda o teu redor também, e muda o teu redor, e muda as pessoas que estão à tua volta, porque eles vão olhar para você e dizer que você mudou. Irmão, estava no grande espaço do bico. Vai de bico, dê um bico. Se atira, irmão, nessas águas do Espírito, irmão. Nós precisamos fazer isso, irmão. Não adianta ficar jogando aguinha nas duas, Espírito Santo, molha aqui meus ouvidos, molha meus olhos para que eu não veja, molha minha boca para mim não falar palavrão. Não, querido, mergulha fundo, vai fundo nas águas do Espírito de Deus, se joga lá dentro e sai lá renovado, sai ao chão, o Espírito de Deus pregando a palavra, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus da glória, aleluia, Senhor. Será que você pode ver Jesus aqui hoje? Será que você sente o Espírito de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus, fique em pé, irmãos. Fique em pé, irmãos. Baixa a tua cabeça, começa a glorificar, fala com Deus. Sinta a presença do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, meu Deus. Precisamos da Tua presença na nossa vida, Senhor. Precisamos que o Senhor proteja, Senhor, a nossa vida, Senhor. Senhor da glória. Nos aceita como somos, Senhor, mas muda a nossa história, Senhor. Faz-nos dignos de ser chamados teus filhos, Pai. Deus da glória, nós nos submetemos à tua vontade, Senhor, e ao teu querer, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.